Olá a todos, e aqui Fabiola Zampini, hoje com uma notícia não muito agradável. O decreto-lei publicado ontem, 28 de março de 2025, que foi aprovado pelo Conselho de Ministros lá da Itália e limita o direito à cidadania italiana até netos, ou seja, só filhos e netos de italianos teriam o direito a obter a cidadania. Antes, ou seja, até 27 de março de 2025, a gente não vislumbrava esse limite geracional, ou seja, bisnetos, tataranetos de italianos, desde que comprovando documentalmente a sua descendência, podiam pleitear esse direito, seja administrativamente, seja perante a justiça italiana. E por que esse decreto-lei, que está vigente como medida provisória, causou tanto alvoroço, tanta polêmica perante os descendentes de italiano e toda a comunidade aí interessada nesse direito à cidadania italiana? Porque esse decreto-lei entrou em vigor logo após a sua publicação, ou seja, teve vigência imediata desde 28 de março de 2025. E isso causou um grande alvoroço, uma grande curiosidade, porque muitas pessoas estão preparando a sua documentação para o processo e se depararam com essa limitação. Então, a gente sabe que muitos bisnetos de italiano, especialmente, buscam esse direito e muitas vezes buscam porque já tem um filho, né, recém-nascido, então já uma outra geração ali que seria transmitida a cidadania de forma, digamos, automática, bastaria o registro ali perante o consulado. Então, a gente sabe que muitos interessados se depararam com essa notícia e ficaram bem decepcionados e alguns até desesperados. Então, assim, quem não precisa se preocupar de forma alguma com esse decreto-lei, com essa medida provisória? Aqueles que já têm o direito reconhecido, então já tem a cidadania italiana, os filhos e netos, porque essa medida provisória, a princípio, visa limitar até netos, então se você é filho ou neto de italiano e ainda não buscou o reconhecimento da sua cidadania, a princípio você não terá problemas, né? E também aquelas pessoas que já protocolaram formalmente o seu pedido, seja de forma judicial, seja de forma administrativa, perante o consulado italiano aqui no Brasil ou perante um comune lá na Itália. E o que eu diria para aqueles bisnetos, tataranetos, que têm interesse na cidadania italiana, mas ainda estão em fase de busca de documentação ou retificação das suas certidões, então não tiveram tempo hábil ainda de dar a entrada formal no seu processo. Aguardem, porque em 60 dias esse decreto-lei pode ou não se tornar lei. Então, ele deve ser aprovado ou não pelo parlamento italiano. Então, se o parlamento derrubar, como a gente costuma dizer, esse decreto, nada muda, certo? E aí volta a valer a lei antiga, que valia até 27 de março de 2025. Ou seja, essa derrubada, né, esse cancelamento, será retroativo, né, como se nada tivesse acontecido. Se em 60 dias o parlamento tornar esse decreto uma lei, aí sim essas regras serão ratificadas ali pelo parlamento e sim, isso será uma lei. Uma terceira opção é que a Corte Constitucional lá da Itália entre, né, com uma ação para declarar a inconstitucionalidade desse decreto, visto que essa questão de descendência ius sanguinis é prevista na Constituição italiana e, inclusive, o ano passado, o Tribunal lá de Bolonha já se manifestou, né, que essas mudanças seriam inconstitucionais. Então, assim, eu diria que é uma luzinha amarela, ainda não vermelha, né? Pode sim se tornar uma luzinha vermelha, né? Então, pode sim
haver essa limitação de fato, mas a gente ainda tem algumas possibilidades de esse decreto não se tornar uma lei, ou seja, de isso ir por água abaixo. E, mais uma vez, eu deixo aqui um conselho que eu sempre falo aqui nos vídeos, e muitas pessoas acham que, assim, quando a gente fala, olha, se você tem direito à cidadania, seja a italiana, seja a espanhola, enfim, a gente sempre orienta para a pessoa correr atrás o quanto antes. E aí muitos até acham que a gente está fazendo isso porque a gente quer vender o serviço, ou enfim. E não é 100% verdade. Obviamente que a gente que trabalha com cidadania, a gente quer prestar o serviço, mas o objetivo é dar o resultado ali para o cliente, né? E quando a gente fala isso, não é para apressar o cliente para o nosso benefício, é porque a gente sabe que, principalmente nessa área, mas no direito em geral, as coisas mudam da noite para o dia, como a gente viu com esse decreto-lei. Então, como na vida, né, as coisas tendem a piorar, infelizmente, não é querer ser pessimista, mas sendo realista, a gente sempre orienta, olha, se você tem o direito e tem interesse, corra atrás o quanto antes, né? Não deixe para a última hora, ou não deixe quando você ouvir essas informações, ou mesmo quando ainda eram boatos, né? Porque essa questão de limite de gerações para a cidadania italiana, já há muito tempo a gente escuta, já houve outros projetos de lei que visavam limitar ali a cidadania italiana, né? Só para netos, enfim, outros visavam outras restrições. Então, assim, sempre tem mudanças. Então, se é seu interesse, corra atrás. A gente vê aí também, não vou me estender neste assunto, porque não é aqui o foco do vídeo, mas, por exemplo, a cidadania espanhola. Desde 2020, eles abriram ali uma possibilidade, né? Teve uma lei, que é a Lei da Memória Democrática, e deram 2 anos, né, para descendentes, cumprindo certos requisitos, requererem a cidadania. Eles prorrogaram esse prazo até outubro de 2025. E tem pessoas que só agora foram buscar o documento na Espanha. A gente sabe que não é muito fácil, né? Quando a gente lida com outros países, buscar o documento, às vezes tem que retificar a documentação. Não é uma coisa que a gente consegue fazer em uma semana, infelizmente, né? Na maioria dos casos. Então, se você tem o direito à cidadania europeia, seja italiana, seja qual for, não deixe passar muito tempo, não deixe isso para amanhã, como a gente costuma dizer, porque as coisas ficam realmente mais difíceis, e aí não adianta, né, perguntar, e agora? Infelizmente, por exemplo, se essa lei realmente, se esse decreto realmente virar uma lei, né, e a gente sabe que depois ainda pode passar por um referendo, então na Itália tem todos esses passos, e o referendo pode, se a maioria votar contra, então essa lei também, mesmo ela virando lei, o referendo, né, ouvindo ali a população, esse referendo pode derrubar a lei, mas assim, né, não precisa, se você já tem esse direito, se você já sabe onde é a sua origem, né, e você já poderia ter tirado a sua cidadania, então assim, a gente espera que isso não passe, né, que não, esse decreto não vire uma lei, que realmente não entre em vigor, mas, ou melhor, o decreto está em vigor, então nesses 60 dias a regra é que cidadania italiana só vale para filhos e netos, mas como eu expliquei aqui, isso pode mudar, então a gente espera que volte ao status que estava antes, né, sem o limite de gerações, mas a gente não tem bola de cristal, então se realmente alterar, né, houver essa alteração, a gente pouca coisa vai poder fazer, a gente vai poder ajudar aqueles que se enquadram na lei, certo? Então, não deixe para depois se você tem o direito à cidadania italiana ou a qualquer outra. Espero ter trazido um assunto interessante aqui para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!